sobretudo sobre política, né? Sobre a relação da atuação dos advogados na defesa da ordem democrática e, claro, falar um pouco também, sem dúvida alguma, sobre esse processo de eleição por que passa a OAB aqui no Acre. Eric Venâncio está se candidatando à reeleição. Eric, boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Opa, já tivemos problema com o áudio dele? Não, já, Já. fui eu aqui. Barbeiragem minha. Tá certo. Vamos lá, Eric, vamos lá. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Itaã. Boa tarde a todos os seus telespectadores. É um enorme prazer estar aqui novamente para a gente conversar um pouco aí a respeito da advocacia, das nossas instituições, da realidade atual do nosso país. Grande prazer mesmo. Ô, Eric, eu não poderia conversar, aliás, foi uma entrevista que veio a calhar, viu? A conversar com o presidente da Ordem, depois de uma manhã, eu diria assim, triste, e de Brasília, não pelas mobilizações das lideranças indígenas, aquilo ali é interessante. Agora, a declaração do presidente Jair Bolsonaro hoje pela manhã é algo que nós precisamos... Olha, pode ser, Eric, pode ser que a verdade seja que essas declarações do presidente Jair Bolsonaro, eu já falei isso aqui, sirvam como uma espécie de ilusionismo para que a imprensa fique atenta a essa ilusão que ele apresenta e, na verdade, o que ele se interessa mesmo está passando ao largo. Pode ser, mas a questão é que é um presidente da República fazendo declarações como essa que eu vou falar agora. Ele disse, olha, comprar feijão, não precisa comprar feijão. Feijão para quê? Tem que comprar fuzil. Fuzil, ainda colocou até um nome, qualificou lá o fuzil, o fuzil 762. Ô Eric, num país com tanta exclusão, num país com tanta pobreza, num estado como o Acre, com mais de 90% das famílias endividadas, pessoas que almoçam, mas não sabem direito o que vão oferecer para os filhos na janta. Você, na condição de presidente da Ordem aqui no Acre, o que você tem a dizer? O que essa fala do presidente Jair Bolsonaro desperta em você? Então, eu, para te ser sincero, não cheguei a ver essa fala. Eu saí cedo e estava na reunião até com a presidência da Fundacre, até agora há pouco, e cheguei aqui já de última hora para a nossa entrevista. Mas certamente isso não é o que a sociedade brasileira espera, né? Nós temos uma sociedade bastante empobrecida, principalmente depois das consequências dessa pandemia que ainda não terminou. Parece que tem muita gente tratando isso como passado e a verdade não é bem essa. Nós estamos aí num momento de observação, de tentativa de sair de toda essa crise e de tudo que com ela veio, né? A crise sanitária que trouxe uma enorme depressão econômica para as famílias brasileiras, para as famílias acreanas. Nós vivemos isso também dentro da advocacia, não poderia ser diferente. E eu acho que isso é um momento de nós pensarmos em união, pensarmos em sair de todo esse cenário catastrófico que nós vivemos, e para isso eu acho que é necessário um pouco mais de ponderação, de responsabilidade institucional, e que todos os poderes sentem à mesa, que nós possamos falar menos e agir mais. Muitas vezes, a minha avó dizia, tenho certeza que a sua também, que Deus nos deu 2 ouvidos e apenas uma boca, né? Mas tem muita gente que fala muito e que muitas vezes tem manifestações como essas com a qual nós não concordamos com toda certeza. Foi muito bem lembrada. Essa tua fala tocou num aspecto que eu até deixei de forma periférica, mas foi um erro meu. Nessa mesma fala que ele faz uma enaltação do armamento da população, chamando as pessoas para se armarem com fuzil e tudo, isso é um aspecto. Agora, tem um detalhe da fala dele, e aí eu preciso que você
faça uma reflexão sobre também. Ele disse o seguinte, que os poderes o estão impedindo de governar. Ô Eric, você que faz parte, né? Você faz parte do profissional que lida com o direito. Então, o judiciário é uma seara que para você é o sentido da sua vida. Imagina, o poder judiciário para você é tudo. Eu quero saber de você o seguinte, um presidente da República que tem o entendimento de que os poderes da República o estão impedindo de governar, o que está errado? Quem é que está fazendo a leitura errada, o Eric? Os poderes não servem para um regular o outro? Como é que está essa, na tua avaliação, como é que está essa ciranda aí? Com a mais absoluta certeza, eu acho que os poderes têm que se respeitar, têm que respeitar os limites da atuação de cada um. É óbvio que nessa relação dos três poderes, também do Ministério Público, é muito importante nós termos esse equilíbrio, nós termos autoridades que entendam até onde vai o poder de cada um e, eventualmente, nós temos essas rusgas, né? É claro que o que nós estamos vendo atualmente no país é um pouco mais que isso, ou muito mais que isso. Não é? É uma absoluta incapacidade de diálogo interinstitucional. E isso realmente nós temos que buscar superar. Eu creio que a iniciativa dos governadores, a iniciativa recente dos governadores, no sentido de buscar um pacto entre o Poder Executivo Federal, o Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário Nacional e do Poder Legislativo, foi de extrema importância. Eu acho que esse gesto deve ser bem recebido e deve servir para que se inicie esse diálogo. Nós não podemos atacar as demais instituições, eventualmente as diferenças que essas instituições possam ter, ou o avanço que alguma instituição possa ter sobre a outra, deve ser resolvida dentro das 4 linhas, como se fala aí, da Constituição, e não pode haver esse tipo de manifestação mais acalorada. Eu acho que há que haver ponderação. Como eu disse agora há pouco, nós vivemos um momento extremamente difícil e sem união e sem um pouco mais de cautela, um pouco menos de vaidade, a gente não vai conseguir superar esses imensos desafios que se avizinham. Bom, eu acho que esse foi um bom início para a gente perceber o cenário em que nós estamos vivendo, né? De uma maneira, e essas reflexões feitas pelo presidente da Ordem aqui no Acre são fundamentais para que a gente possa estabelecer alguma referência. Ô Eric, a OAB está passando por um processo de eleição. Eu queria que você, de forma muito breve, pudesse pontuar os avanços que nós tivemos. Se você quiser lembrar a época de Aderbal, Poesch, você tem toda a liberdade. Mas se você pudesse focar um pouco mais recente as ações da Ordem, tornaria a conversa mais dinâmica. O advogado do Acre tem orgulho de pertencer à Ordem Seccional daqui? Eu não tenho certeza que os profissionais daqui têm todos os motivos para isso, tá? Pela a nossa evolução histórica. Mas, de início, eu queria te dizer que nós não estamos ainda em processo eleitoral. Nossas eleições serão no final de novembro desse ano, o registro de chapa apenas em outubro. O que há é uma movimentação muito intensa de um grupo que pretende se lançar sob título de oposição, apresentando algumas críticas ao nosso trabalho, ao trabalho desse grupo que eu represento. Eu não sou presidente da OAB por mim, eu sou presidente da OAB por um grupo. Você falou aí do Florindo, esse grupo que nasceu lá com Florindo e que vem evoluindo até hoje. É isso que eu represento. E realmente há um diálogo, né? Nos bastidores há uma forte movimentação. Mas o processo eleitoral se iniciará em outubro e lá nós vamos discutir os melhores rumos para a advocacia do Acre. Eu acho que isso deve ser um debate respeitoso, deve ser um debate de propostas, de ideias, em que nós possamos apresentar o que fizemos enquanto dirigentes de ordem e o que pretendemos fazer.
eu acho que o que a advocacia espera é isso. Da mesma forma que a gente estava agora há pouco falando em divisão no país, nós não podemos permitir, diante da crise que a advocacia vive hoje em todo o Brasil e no Acre de igual forma, nós não podemos admitir que uma eleição sirva para dividir os profissionais, né? Nós temos que trabalhar o que é melhor. É claro que propostas boas surgirão de todos os lados e elas têm que ser apropriadas por aqueles que se sagrem vencedores. Eu acho que nós temos essa responsabilidade institucional. No momento certo, nós vamos certamente, espero que você chame aqui a debater os candidatos, né, que tragam suas propostas, sua percepção a respeito da OAB. Mas a respeito do nosso trabalho, é claro que é muito importante a gente sempre fazer essa evolução histórica que você já preveniu aí. Eric, eu vou fazer cometer aqui uma indelicadeza. Primeiro eu quero te agradecer porque você pontuou que quando eu falo a respeito de processo, eu falo, você é de forma mais metodológica, né? Claro, ainda não começou efetivamente a campanha e tudo, mas nos bastidores, parceiro, a gente não consegue conversar com um advogado que não coloque aí, não fale a respeito das trincheiras que já estão colocadas, já estão postas. Mas, Eric, eu vou pedir para você a gentileza de aguardar um pouco, que nós vamos fazer um intervalo, e eu quero que você faça, assim, essa sua avaliação histórica a respeito da OAB, que a gente possa ter uma dimensão, que o telespectador possa ter uma dimensão de como que a OAB do Acre, ela vem mudando. Ou não, né? Aí eu também vou comprar um pouco da parte da outra tese ali, do outro lado do barranco, para a gente botar um pouquinho de pimenta aqui nessa conversa. Vamos fazer um intervalo e vamos voltar com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Eric Venâncio.